propuseste, vamos lá, no teu coração, ou edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, diga comigo, leia aí, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, porque descender de ti e edificará esta casa ao meu nome. Amém? Irmãos, vamos lá. O propósito que Davi tinha no coração era um propósito bom? Era. Davi estava muito rico, Davi estava com muitas posses, e o Davi propôs no coração: eu moro em casa de cedros, eu moro numa boa casa. Toda pessoa que ama a Deus, é óbvio, né, que ela vai querer o melhor para a casa de Deus. Então eu vou preparar um templo para Deus. Só que aí Deus achou bom, Deus não mandou ele fazer isso, Deus não mandou ele fazer isso, mas só que Deus também não foi contra, Deus não foi contra, só que Deus disse para ele: Davi, você não. Irmãos, Deus disse não para um projeto de Davi. E nem tudo na nossa vida que às vezes dá errado é o diabo, tá? Pode ser Deus. Você sabia disso? Pode ser Deus. Como assim, pastora? Se tratando de cura, não. Porque tem gente que tem um entendimento: Deus não quis curar. Não é isso. Mas se tratando de sonho, projeto, sociedade. Às vezes você quer fazer uma sociedade com alguém, você está orando, está insistindo: Senhor, mas fulano é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, é uma pessoa maravilhosa, essa pessoa vai me ajudar. E Deus fala? Não, porque Deus conhece o coração. Deus sabe que lá na frente essa pessoa vai te dar trabalho, vai às vezes te passar para trás, essa pessoa vai fazer algo ruim com você. Cuidado todas as vezes que aparecer uma oportunidade para você que não dá tempo nem de você orar. Cuidado, tá? Pode ser uma estratégia do diabo aí, viu? Porque não é pegar ou largar, pega logo. Não. Se eu não puder orar, não quero, já dispenso. Se eu não puder falar com Deus, eu dispenso. E às vezes, por nós não entendermos, a gente fica igual criança birrenta, né? Criança mimada: eu quero. E Deus fala: não vai. Mas todo pai que fala não pro filho é pro bem. Se o pai falar não, vai lá, porque o pai está sabendo que lá tem algo que vai fazer mal ao filho. Você não vai sair com aquela pessoa, eu não deixo você sair com essa companhia. Mas por quê? Porque o pai sabe de tudo. Sabe ou não sabe, irmãos? Sabe. O pai tem mais experiência, né? E assim é Deus. E Deus falou para Davi. Só que por que Deus falou para Davi? Porque no caso de Davi, Deus tinha algo maior. Deus tinha um plano maior. Então tem vezes que nós vamos receber um não de Deus, não porque talvez Deus não queira isso para você, é porque talvez não seja o tempo, e lá na frente Deus vai fazer algo muito maior. Amém, irmãos? Quer ver outro versículo? Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia, por favor. Vamos lá. Em Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo 14. Corre lá, por gentileza. Alguém aqui já levou um não de Deus? Já? Ou não? Já, irmãos? Quem já levou um não de Deus aqui? Levanta a mão. E os outros? Levanta aí, gente. Deixa eu ver. Quem já levou um não de Deus? Eu já levei, foi um monte de não de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, pelos nãos. Graças a Deus, Senhor, obrigada. O não de Deus é livramento, irmãos. O não de Deus é proteção. Amém? Amém. O não de Deus é algo maior que Ele tem lá na frente. Êxodo, eu falei o capítulo? Não. 14, né? 14. Versículo 14. Capítulo 14, vai lá. Versículo 12. 14 e 12. Êxodo 14 e 12, ele diz assim, ó. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos
no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o quê? O livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então o povo estava querendo voltar a servir os egípcios, e Deus falou: não vai voltar para lá não. Vai voltar para lá não, porque você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Irmãos, tem vezes que Deus fala não para nós e a gente não entende na hora. E a gente não entende. Por que não, Senhor? Por que não? Pode não ser o tempo, talvez é um tempo mais presente. Pode ser livramento, e glória a Deus pelos livramentos. Ou pode ser que Ele tenha algo muito maior para você. E você está insistindo com algo tão pequeno. Algo tão, ai Senhor, eu quero abrir essa empresa. Ele fala: não, Senhor, mas essa empresa, não, eu tenho algo maior, eu tenho algo muito maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus não vai permitir. Ah, pastora, mas Deus permite quando a pessoa insiste muito? Permite. Foi o caso de Israel. Israel insistiu para Deus dar um rei. Eu quero um rei. E Deus: não, eu vou ser o rei de vocês. Eu quero um rei. Então tá, você quer um rei? Então toma Saul. Quer um rei? Então toma Saul. Se deram mal? Sim ou não? Muito mal. Mas por quê? Pela insistência. Toda pessoa que insiste quando Deus dá um não, o que vai acontecer? Ela vai sofrer as consequências lá na frente. Pode ser consequências irreversíveis. Irmãos, e pode acontecer que também lá na frente vai acontecer o quê? Por não ser plano de Deus, Deus vai fazer o quê? Deus vai arrancar. E você já viu algo sendo arrancado? Irmão, já? Dói ou não dói? Arranca dente. Se não for com anestesia, dói ou não dói? Está enraizado? Está ali preso? Já criou laço? Então, irmãos, não insistam naquilo que Deus disser, não. E Deus vai falar não para o meu bem e para o seu. Lembrando que eu não estou falando aqui para saúde, irmãos. Pelo amor de Deus, não é para saúde isso aqui não. Isso aqui é para projetos, sociedade. Amém, irmãos? Relacionamentos, para isso. Deus vai falar não. Ah, pastor, vai para casamento. Não, casamento, casou. Deus vai falar não. De jeito nenhum. Mas entenda, Deus vai falar não algumas vezes? Vai. Só que a gente tem que ser maduro. Você já falou para uma criança não? Alguém já falou não para uma criança? Criança. E essa criança aceitou o não que você falou? Aceita? A criança esperneia no chão, rola para lá. Tem umas que grita e senta no chão. Mas você não vai fazer isso, você vai se sujar. Não é hora de brincar. Não vai comer doce antes da comida. Não vai. Depois, o doce você vai dar depois. Aí a criança não entende que não é hora ainda. Você está falando não para o bem. E quantas vezes nós somos crianças e nós não entendemos isso? E Deus fala não porque eu te amo, não porque eu quero o seu bem, não porque hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Não porque eu estou te dando um grande livramento. Deus falou aqui através de Moisés para o povo de Israel: não, vocês não vão voltar para o Egito não, vocês vão ficar quietinho aí, vocês vão se aquietar e vocês só vão ver o grande livramento que Deus vai dar para vocês. Amém, irmãos? No nome de Jesus. Quantas vezes nós não passamos por isso? Eu não sei se você já passou por livramentos. Eu acredito que sim, todo mundo aqui já passou por livramento, né? Você às vezes orou e Deus falou para você: não vai naquela rua, não passa ali, não vai naquele lugar, não saia com aquelas pessoas. E na hora você não entendeu, você falou: eu não vou passar ali não, eu não vou ali. Você não foi. E no que você não foi, você ficou sabendo depois: aconteceu tal coisa ali, aconteceu algo ruim ali. Você fala: graças a Deus que eu não fui. Amém, irmãos? Vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, agora em Marcos, capítulo 5. Vai lá, por favor. Marcos 5, abre aí, por gentileza.
Marcos 5. Marcos 5,18, irmãos. Eu estou falando para quê aqui? Projetos, planos, sociedades, empresas, certo? Relacionamentos, né? Alianças, tá? Companhias, né? Marcos 5,18, acharam? Diz assim, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus não deixou ir, não vai vir comigo. Aí eu pergunto para você, ir com Jesus não é uma coisa boa? Não era maravilhoso se ele fosse com Jesus? Sim ou não? Sim, né? Era o endemoniado que foi liberto, que foi expulso vários demônios. Não seria maravilhoso ele ir com Jesus? Só que Jesus tinha um plano para ele. Qual era o plano? Vamos lá. Disse-lhe, vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, na cidade lá, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então Jesus tinha um chamado para ele ser pastor, pregador do evangelho, e ele saiu pregando. Jesus, eu estou seguindo aqui a minha missão, mas eu tenho um plano para você não vai vir comigo não. E esse não que eu estou falando para você não é para o seu mal, não, é porque eu tenho um plano, eu tenho um chamado para você, e nesse chamado você vai pregar o evangelho, e você vai falar em toda essa cidade o quão coisas maravilhosas Deus fez na sua vida. Era um plano maravilhoso, irmãos? Era. Às vezes a pessoa está tentando num trabalho, não dá certo, tenta no outro, não dá certo, tenta no outro, não dá certo. Calma. Uma porta fecha, outra maior se abre no nome de Jesus. Uma maior se abre. Só fique atento à obra e à direção do Espírito Santo, porque Deus vai te dirigir. Ele vai falar, Ele vai te mostrar, Ele vai, irmãos. Mas Deus, para te livrar, para poder te abençoar, Ele vai falar não às vezes sim. E ninguém gosta de ouvir não. Quem é que gosta de ouvir um não aí? Gosta? Você gosta de ouvir não? Quem gosta? Pastor, eu gosto. A gente não gosta, irmãos. Nós não gostamos, isso é do ser humano. A gente não gosta de ouvir não é? Não. Você já reparou quando Jesus falava assim, não fala para ninguém, não conte a ninguém. O que o povo fazia? Saía espalhando para todo mundo que Jesus fez. Jesus fazia um milagre e dizia, não fale para ninguém os milagres que vocês viram aqui. O povo fazia o contrário, porque as pessoas não gostam de ouvir não gostam. Mas fique atento quando Deus falar não para você, e Ele vai falar pela palavra, e às vezes você está até aqui pedindo uma direção de Deus. Meu Deus, por que isso não deu certo? Deus está falando, calma, não é a hora, não é o momento, eu tenho um livramento para você. Tem coisa maior para você aí, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Até no que diz respeito à vida sentimental. Talvez você, não sei se você já levou um não na vida sentimental, mas às vezes a gente leva. Eu já levei uns 2 não de Deus. Eu já levei. E na hora, no momento eu não entendi, mas hoje eu entendo. Deus tinha algo maior, tinha algo melhor, tinha um plano dele, e que se eu insistisse, irmãos, eu não estaria aqui hoje pregando para você o evangelho. Eu não estaria nem no ministério mais, nem no ministério. Falei, meu Deus, ainda bem, graças a Deus, que o Senhor falou não, e que eu na hora não entendi e não aceitei, não. Vou falar para você que eu aceitei o não de Deus, eu chorei, eu fiz birra, eu falei, por quê? Deus, eu estou orando, e Deus falou, não. Mas passou quantos anos? Uns 8 anos lá na frente, Deus falou, mostrou. Eu falei, meu Deus, obrigada. Aí assim, a gente fica com vergonha, né? Senhor, que vergonha. Mas obrigado porque o Senhor falou não. E Ele vai falar porque Ele te ama. Ele te ama, irmãos. Ele ama. Se Ele falar, não ande com tal pessoa, pare de andar imediatamente.
Porque Deus conhece o coração de quem anda com você. Às vezes você conhece a pessoa por fora, o exterior da pessoa, a pessoa tem aquela aparência de boa, de boazinha, não é isso? Aquela aparência de uma pessoa inofensiva, mas Deus sonda os corações e Deus vai dizer, pare de andar com essa pessoa. Não ande com essa pessoa. E você fala, mas por quê? Não tem nada a ver. Fulano, tem sim. Se Deus está falando não, é não. Amém? É não. E é para o teu bem. Irmãos, então entenda essa palavra, coloca no seu coração. Coloca, porque a gente tem que chegar no nível de maturidade para entender que Deus fala assim, mas Ele também pode falar não. Aquilo que pode matar você, Ele vai falar não. Ele vai. Quantas vezes a pessoa chega, às vezes, no médico, Deus às vezes vai usar até o médico, porque a pessoa não dá ouvido para ninguém. Não coma mais tal comida. Não coma mais esse alimento. Você já viu pessoas que mesmo que o médico proibiu, a pessoa fica teimando? Alguém já viu isso aí? Já? Tem gente que é teimosa, irmãos. O médico sabe do que está falando. Sabe? E não faça isso. Não coma tal comida. Não, eu vou comer, porque não tem nada a ver, não. Eu vou comer. Então vai, come, sofre as consequências. Não é para o teu bem. O médico vai falar, coma bastante gordura. Vai lá, coma gordura mesmo. Coma, se encharca de óleo. Ele vai falar, não faça isso. Por quê? Porque você vai estar cuidando da sua saúde, da sua vida. Amém?